Graças e paz, boa noite, tudo bem? Quero convidar vocês a estarem junto comigo aqui, refletindo nas Sagradas Escrituras. Nosso canal, Curso Centro Teológico, é um canal voltado para compartilhar o conhecimento bíblico, teológico e missionário. O texto que eu escolhi aqui é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, tá? A temática pelo qual eu vou discorrer aqui, baseado nesse texto, é sobre o compromisso com Deus. Tá? Então, o texto diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ele continua aqui, versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuição gananciosa. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Bom, Paulo nesse capítulo aqui, na verdade nesse livro, ele vai trazendo várias exortações, várias instruções aos irmãos de Tessalônica. Tá? Essa é uma segunda carta que nós temos registrado aqui nas Escrituras como livro inspirado por Deus. Isso não quer dizer que Paulo não deva ter tido outros momentos, outras cartas escritas a esse grupo. Mas o que fica aqui muito claro é a relação que Paulo tinha com os irmãos de Tessalônica. E Paulo aqui ele faz uma defesa da forma como ele se portava diante dos irmãos de Tessalônica. Ele informa, ele ali afirma que a sua exortação não era no engano, por mais dura que seja, por mais que desagradável possa ser aos ouvidos daqueles que estavam ali recebendo essa mensagem. Paulo tinha a sua convicção que ele era firme naquilo que era a exortação das Escrituras, aquilo que era o Evangelho, aquilo que era a verdade. Então, Paulo, ele fala que, pelo contrário, ele estava ali numa responsabilidade diante de Deus, porque ele entendia que Deus havia entregado o Evangelho a ele, confiado a ele, para que ele compartilhasse. E é essa consciência importante que nós, ministros da palavra, ou testemunhas de Jesus, não precisamos ser um obreiro dentro de uma instituição religiosa, mas se somos um discípulo de Jesus, nós temos que manter essa mesma postura de sermos fiéis àquilo que é a verdade de Deus. Ao compartilhar as Escrituras, ao compartilhar a palavra de Deus, nós não podemos observar ou tentar florear a mensagem. Ao exortar as Escrituras a uma pessoa, nós não podemos fazer de uma forma com que a verdade não possa prevalecer. Pelo contrário, a nossa exortação, nosso ensino, o nosso compartilhar das Escrituras deve ser um compartilhar na verdade, um compartilhar que confronta a pecaminosidade humana, que gera genuíno arrependimento por parte daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Então, Paulo, ele tinha essa postura. Por isso que o ministério de Paulo é um ministério que é exemplo para nós, que está registrado nas Escrituras, que está ali, o ministério da qual a gente vai percebendo várias situações. Paulo, em todas as suas adversidades, em todos os seus embates, em todos os seus confrontos, ele sempre procurou caminhar na verdade, porque ele entendia que quem o chamou para a obra não era o ministério, não era os seus interesses próprios, mas era o próprio Senhor que havia o escolhido para chamá-lo, e separado para a pregação do Evangelho. Nossos dias é da mesma forma. Hoje a gente percebe que as pessoas elas estão mais preocupadas em satisfazer os seus ouvintes
do que satisfazer a vontade de Deus. Ao compartilhar as Escrituras, é natural que nós vamos ganhar inimizades. Ao compartilhar as Escrituras verdadeiramente, é natural que de popular nós vamos nos tornar impopular, porque a verdade ela confronta e aí as pessoas elas não querem ser confrontadas. As pessoas elas querem uma mensagem que satisfaça as suas necessidades e que não gere conflito, que não gere uma necessidade de mudar. Isso é natural. E hoje isso tem se intensificado mais. Nós estamos vivendo por diversos motivos, diversas circunstâncias nessa sociedade contemporânea, que hoje as pessoas estão muito fragilizadas, as pessoas, elas, a gente fala que é a geração mimimi, né, na verdade, porque você não pode confrontar, você tem que satisfazer a vontade, tudo tem que ser confortável, as pessoas não têm estabilidade emocional, então existem vários termos que são utilizados para diagnosticar hoje as pessoas, e isso é uma realidade. Então, quando a gente vem para o Evangelho, a gente tem que saber, nós estamos lidando com uma geração melindrosa, com uma geração que, se ela não gostar do que você está ouvindo, ela vai para outro lugar, ela vai buscar uma fonte que sacia as suas necessidades. Essa filosofia de que nós devemos buscar a felicidade, buscar aquilo que nos satisfaz, isso vem já lá desde Epicuro, no período pós-socrático, né? A gente tem já aquela ideia de que você não precisa lidar com aquilo que te causa mal, você tem que buscar aquilo que te satisfaz, né? Então, hoje nós estamos vivendo essa geração qual as pessoas elas gostam de mensagens, gostam de ensinos que gerem um bem-estar para a pessoa e não uma confrontação. E a gente discorrendo aqui para as Escrituras, nós precisamos entender que quem nos chamou para esta obra, isso se realmente fomos chamados porque nascemos no Evangelho, fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós somos comprometidos com a verdade de Deus. Então é Ele que nos chama. Seja você um obreiro em alguma igreja, seja você aí um pregador, um missionário, ou seja você uma testemunha de Jesus, você que recebeu verdadeiramente o Evangelho, você é chamado para compartilhar o teu testemunho, a tua verdade, a verdade do Evangelho na tua vida. Então nós devemos seguir essa mesma direção do apóstolo Paulo. Paulo, em seu ministério, ele é um exemplo. Hoje a gente vê aí os exemplos de lideranças bem-sucedidas, pastores que enriqueceram, pastores que atraem multidões, pastores que são populares, pastores que são famosos. Então a gente vê hoje uma outra visão em relação a ministério. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê um homem que realmente tinha um compromisso com aquele que havia o chamado, que era Deus, Jesus. Então Paulo fala que ele não estava para agradar a homens, mas agradar a Deus. Então Paulo, quando ele faz essa comparação, quando ele usa desse dualismo, ou eu agrado a homens, ou eu agrado a Deus. Essa mesma fala Paulo vai ter com os irmãos da Galácia. Se eu agrado os homens, eu não agrado a Deus. Paulo vai intensificar lá no texto que ele escreve aos irmãos da Galácia. Se eu agrado a Deus, eu não agrado aos homens. Então há um dualismo aí, que isso a gente precisa refletir nas nossas vidas. Quem nós estamos agradando? Nós estamos... Eu já tive algumas experiências, e foram experiências que me edificaram, porque pelo fato de eu compartilhar a verdade, eu sofri
consequências pelo compartilhar a verdade. Mas como isso é glorioso, quando você entende que, por mais que as pessoas elas estão indo contra você porque você está compartilhando a verdade, você sente uma graça, né, uma glória em Deus, entendendo que você está agradando aquele que o chamou. Então, na nossa caminhada, nosso ministério, não devemos buscar a fama, buscar a popularidade, a aceitação das pessoas, não devemos nos preocupar com quantidades. Hoje as pessoas acham que um ministério que está sendo abençoado é um ministério que cresce em números, cresce em quantidades de igrejas que são abertas, e não necessariamente, porque o verdadeiro crescimento, quem dá é o Espírito Santo, mas esse crescimento é crescimento na verdade. Quem diz que essa multidão que hoje levanta a mão e louva a Deus, verdadeiramente está com o coração convertido, ama as Escrituras, ama a palavra de Deus? Muitas pessoas gostam, de estar em cultos, em eventos tal, mas não tem prazer numa vida devocional, leitura da palavra, o coração não arde por estar na presença de Deus, por conhecer as Escrituras. Então ele termina aqui, no versículo 6. Também jamais andemos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Tá? É esse que deve ser o nosso sentimento também. Não devemos buscar a glória dos homens. Os homens de Deus, eles buscam servir aquele que o chamou. E a glória humana, a glória das pessoas, isso daí é para aqueles que ainda não entenderam a verdadeira vocação. Então que nós possamos caminhar num compromisso com Deus, compromisso diário, na vida de oração, na vida da leitura da palavra e na vida do compartilhar das Escrituras, compartilhar o evangelho das pessoas, confrontar com amor, mas isso não quer dizer isentando de falar a verdade, compartilhando, mostrando o erro. Eu tenho uma fala de um pregador que ele fala que nós devemos pregar aos crentes, os mesmos os convertidos também, eles precisam ouvir a palavra de Deus. Então também, quando nós compartilharmos aos irmãos, nós devemos compartilhar na verdade do evangelho. Tiago fala que quando nós corrigimos uma pessoa que está caminhando no erro, nós estamos livrando ela de uma multidão de pecados. Então nós precisamos trilhar pelo caminho da verdade. Esse é o chamado que Deus tem para os seus filhos. Que Deus abençoe, que essa palavra possa, de alguma forma, confrontar os nossos corações, confrontar a nossa vida, e que possamos, pelo Espírito Santo, termos um genuíno arrependimento e uma busca sincera em fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Deus abençoe. Agradeço aí pela oportunidade de refletir com vocês essa palavra.